Mateus 27:57. O Sinédrio julga Jesus. E os que prenderam Jesus e conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciões estavam reunidos, e Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscava falso testemunho contra Jesus, para poder dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não achavam, mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti. Jesus, porém, guardava o silêncio, e insisto, o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: Tu o dissestes? Digo vós, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo, disseram: É o réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto, e eles davam socos, e outros esbofetavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada lhe disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse que ali estava este também, estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. O suicídio de Judas. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselhos contra Jesus, para o matarem, e, maniatando-o, o levaram, entregaram o presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o trairá, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento das 30 moedas de prata. Os príncipes dos sacerdotes e os anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e se enforcou. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um olheiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou que vaticilara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, e certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus é interrogado por Pilatos. E foi Jesus apresentado ao governador, e este interrogou, dizendo: És tu
o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes? E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual queres que vos solte, Barrabás ou Jesus? Chamando Cristo, porque saiba que por inveja havia o entregado. Pilatos é avisado por sua mulher, e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou ele dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões perjudiaram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois queres que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. A zombaria dos soldados. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto ele toda a corte e, despedindo, cobriram com uma capa de escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram a sua cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de nada haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as duas vestes e o levantaram para ser crucificado. A crucificação de Jesus. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, e quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, por cima da sua cabeça, puseram escrita sua acusação: Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando as cabeças, dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salve-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros a si mesmo? Não pode salvar-se, se é o rei de Israel? Desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre agora, se o ama, porque dizes: Sou filho de Deus. E o mesmo que lançaram também em rosto
os salteadores com que eles estavam crucificados. Desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, a morte de Jesus. E perto da hora nona, Jesus exclamou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e, pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem e livra-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois que a ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era filho de Deus. Estavam ali olhando de longe muitas mulheres que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu.